Olá pessoal, retornamos com mais um vídeo aí sobre documentos do trabalho remoto. Agora eu estou usando aqui um ambiente de homologação, que esse documento, que é o termo de ciência e responsabilidade, ele ficou pendente algumas questões, mas ele já deve entrar em produção já agora no dia 29 de agosto. Já deve estar disponível até mesmo dia 28 no final da tarde. Então, para demonstrar para vocês, vou usar o ambiente de homologação para poder apresentar. Então, o processo aqui não é aquele mesmo que a gente estava trabalhando, mas lembrando que a gente sempre tem aqueles primeiros documentos relação, depois veio o requerimento, depois veio a solicitação do chefe para a autoridade autorizou. Vamos agora fazer o termo de ciência para cada servidor. Então, dentro do processo, vamos lá, incluir documento. No campo aqui, vamos digitar termo de ciência e responsabilidade trabalho remoto. Então aqui nesse caso já está sugerindo rapidamente. Descrição, vamos sempre colocar lá termo de ciência e responsabilidade, espaço traço trabalho remoto e o nome do servidor que você tiver colocando ali na descrição. Acho que fica mais fácil depois de localizar. Documento sempre público, confirmo os dados, ele já vai me dar a opção aqui. Se for no ambiente de produção, ele já abre a opção de edição. Na homologação, ele mostra o documento. Eu vou clicar aqui em editar, ele vai aparecer o documento para que eu possa editar. Então, mesma coisa, sempre o cabeçalho, aqui nome do servidor, termo de ciência é a ciência do servidor em relação ao tipo de trabalho remoto que ele vai executar, seja convocação remota, seja teletrabalho. Então, independente, como a gente viu lá, o requerimento é feito quando você vai trabalhar, o teletrabalho dentro da tua unidade e a convocação remota fora da unidade. A solicitação de autorização ela é comum para os dois caminhos, e o termo de ciência e responsabilidade também é de cada servidor, independente se ele está dentro do teletrabalho na sua unidade ou se ele está em convocação remota. Preenchi aqui o termo, vou marcar o X aqui nas declarações, que declaro que atenda às condições de habilitação, e aí o servidor tem que ler lá no regulamento quais são as condições. Declaro conhecer as regras do programa, também é interessante fazer a leitura do regulamento, e também a gente traz dentro desse termo de responsabilidade os deveres do servidor. Então o servidor está dando ciência dos deveres dele como um trabalhador na modalidade de trabalho remoto, ou teletrabalho, e declara estar ciente dos deveres que estão aqui justamente abaixo. Ponto mais uma vez daquele documento relação, modalidade de trabalho remoto. Qual foi a modalidade que eu adotei? Então ela vai estar lá no meu requerimento. Eu vou incluir aqui o número SEI, vou clicar aqui em SEI. Na verdade, vamos pesquisar lá. Poderia ir no documento relação, no processo real. Aqui, como o processo ele é apenas dentro do ambiente de homologação, então eu vou utilizar o número de documento aqui. Então vou colocar lá 122.99.849, que é o requerimento de teletrabalho do servidor que está listado aqui no início. O servidor vai ler. Outro ponto também que está dentro do regulamento, que é um acordo entre a chefia e o servidor. Isso aqui vale exclusivamente, vamos dizer assim, para o trabalho remoto total. Por quê? Como o servidor vai estar fora da tua unidade durante toda a jornada de trabalho, eventualmente o chefe pode precisar fazer algum tipo de reunião, necessitar daquele servidor presencialmente, e ele vai acordar com o servidor em qual tempo que ele tem que estar disponível para essas eventuais reuniões ou outra necessidade do trabalho. Então ele acordou com o servidor lá, servidor, quando eu pedir a tua presença aqui, você vai ter que se apresentar em até 3 dias. Então, combinei com o meu servidor que eu vou falar para ele, hoje, vamos supor, é dia 28, eu vou falar para ele, segunda-feira a gente tem reunião, você tem que estar aqui para a gente participar da reunião. Então, o servidor já está ciente que toda vez que ele for chamado,
Normalmente ele tem aí os 3 dias para se apresentar, ou um dia ou amanhã você tem que estar aqui. Aí é o acordo do chefe com o servidor. Você vai estar no trabalho full time, mas sempre que eu precisar de você no dia seguinte, você tem que estar aqui. Então colocou lá os dias, para o servidor estar ciente disso. Monitoramento e controle, aí traz também todas essas observações sobre, deixa eu até maximizar aqui, sobre o monitoramento e controle do trabalho remoto, que tem que alcançar as metas, os atrasos têm que ser avisados, eventuais, a questão de como pode ser feito algum desligamento caso o servidor não cumpra o que está no regulamento. Outro ponto no termo de ciência é a meta de desempenho. Quando nós estivermos com o índice de produtividade em atividades especiais, o IPAI, já devidamente implantado, essa meta vai ser gerada automaticamente pelo IPAI. Mensalmente você vai ter essa referência de meta a ser alcançada. Até lá, enquanto a gente não tiver isso devidamente já estruturado dentro do sistema, o chefe vai definir a meta. Então ele vai colocar aqui, vamos supor que seja um teletrabalho total, né? As 40 horas o servidor estará em teletrabalho. Então ele pode colocar aqui, de acordo com a análise dele, com a equipe, tá? Vamos colocar lá, sei lá, 10 processos por dia. Vamos supor que seja essa a meta. E aqui abaixo você vai descrever justamente quais são essas atividades. Então vai colocar lá, análise de processos do tipo XXX, confecção de planilhas, tal. E aí você vai descrever todas as atividades que esse servidor, o próprio servidor já acordou com o chefe, ele que vai preencher esse termo de ciência, ele já descreve todas as atividades aí que ele vai realizar. Terminou de preencher, salvou o documento, o servidor vai proceder à assinatura desse documento e encaminhar para a chefia também assinar o termo de ciência. Tanto o termo de ciência assinado pelo servidor, pelo chefe, o teletrabalho está devidamente ativo. No próximo vídeo a gente vai mostrar como que o servidor comprova o seu trabalho por meio do relatório semanal de atividades. Agradeço a atenção, até o próximo.